Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos dando início a mais um episódio do Parabolando Podcast. Quem fala aqui é o pastor Juraci, aqui o querido pastor Alfredo, nosso mestre do Apocalipse. Pessoal, hoje nós vamos dar início ao capítulo 16, fase decisiva do livro de Apocalipse, né, Alfredo? Coisas decisivas que estão acontecendo e hoje nós vamos entrar em algumas últimas, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Nossos episódios estão ao ar nas segundas-feiras, a partir das 8 horas da noite, horário dos Estados Unidos, tá? E 9 horas da noite agora, né? Agora é só uma hora de diferença. Aí no Brasil, nós estamos no YouTube, também estamos no Instagram e no Facebook, tá bom? Não deixe de compartilhar os nossos episódios, dando o seu like, fazendo seu comentário e também o quê? Se inscrevendo se você ainda não o é. Tá bom? Exatamente, isso aí. E aí, Alfredo, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Animado pro dia de hoje pra gente falar sobre Apocalipse, capítulo 16. É isso, né? Aí. Vamos falar hoje. Tem notícias aí nesse capítulo 16, Alfredo? Tem últimas notícias. Alguns anunciando aí, né? Tá vindo notícias do além o quê? Do céu, né? Lá de cima, anúncios aí com os anjos. Então, Alfredo vai falar sobre isso conosco hoje. Seja bem-vindo mais uma vez, Alfredo, e manda bala aí no nosso Apocalipse 16. Então, vamos lá. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Dando continuidade, então, ao nosso estudo aqui no livro do Apocalipse, né? No episódio passado, nós falamos um pouco sobre o templo que tem no céu. Exato. Né? O templo que há no céu. E sobre esses 7 anjos, né? Com seus 7 incensários, preparados para aquela hora, para aquele dia, para aquele momento, né? Para aquele tempo que será o último tempo de tribulação, da grande tribulação, que irá acontecer, aqui nós vamos no capítulo 16, isso irá acontecer logo antes da vinda de Jesus à Terra. Isso aqui precede rapidamente. Sim. Porque as pragas que nós vamos estar estudando aqui, que irá acontecer, trará ao planeta Terra algo impossível de subsistir. Isso é físico, né? Fisicamente falando, literalmente. Então, o planeta Terra será abalado de tal maneira com essas 7 últimas pragas que será insustentável a vida aqui. Ok. Então, depois, no decorrer do capítulo 16, nós vamos estar vendo... Nós vimos que já aconteceram muitas coisas, né? Então, nós vimos que, por exemplo, abriu-se ali com os 7 selos. Sim. Não é? 7 novamente, né? 7 selos. Ali foram abertos 7 selos e o 7º selo ele abre 7 trombetas. Okay. Né? São 7 pragas das trombetas. Sim. E a 7ª trombeta ela abre estes 7 incensários aqui dos 7 anjos. Okay. Então nós vamos vendo que no decorrer da tribulação, quando começa o tempo de tribulação, porque a Terra, Deus cria o mundo e cria o mundo com uma possibilidade de regeneração. Sim. Ok? Como o corpo humano, né? Como o corpo humano. Corta alguma coisa, né? Se dependendo do tipo de coisa, se não for muito profundo, ele mesmo se regenera. Ele se regenera. Ele se auto-regenera. Se auto-regenera, exatamente. Sim. Assim, por um exemplo, quando você vê um lugar onde... Uma queimada, foi devastado, né? Se você abandonar aquele lugar, vai crescer mato, vai crescer um monte de coisa de volta, porque a terra se regenera. Uau, incrível, né? É incrível. É uma coisa, é um incêndio, né? Destruiu a terra, tá? Destruiu. Mas deixou lá quieto, de repente... Toma. Inclusive, na Amazônia, né? Nas pesquisas que foram feitas, encontraram uma cidade lá, que o mato cobriu. Quer dizer, havia uma cidade lá, da época colonial, sabe-se lá de quando, e que depois deixaram... a mata cobriu de novo. Né? Aqueles aterros sanitários que se fazem, né? Quando param, volta de novo. Serra Pelada. Sei. Né? Era só... Serra Pelada, para quem não lembra, é o lugar onde se extraía ouro. Lá né? no Pará, perto de Marabá. Isso. Então, na época, chamava-se Serra Pelada justamente por causa disso, porque não tinha nada. Não tinha nada, era só a terra e o pessoal tirando ouro. Hoje, se você for lá ver, depois que foi desativado, o mato cobriu. Incrível. De onde é que veio, né? Tudo se regenerou de novo. É tremendo, né? Então o mundo ele foi feito dessa maneira, ele se regenera. Porém, quando entra a época da tribulação,
começam-se pragas, e mais pragas, e mais pragas, e terremotos, e sangue, e fogo, e todas essas coisas acontecendo. Aí, quando chega o ápice, que é aqui no capítulo 16, o que vai acontecer aqui torna-se insustentável. Porque o mundo, o que virá a acontecer serão coisas que já não tem mais como regenerar assim a curto prazo. Então isso aqui está prestes a acontecer, não o arrebatamento, que são duas coisas. As pessoas falam, Jesus está voltando. Jesus volta de duas maneiras. Ele vem nos ares, arrebatando a igreja, e depois vem corporalmente na terra. Então isso aqui é antes que aconteça a vinda de Jesus na terra. Na terra, quando ele vai pisar aqui. Aqui na terra, porque é muito importante, saber isso que o apóstolo Paulo fala, né? Que seremos arrebatados e encontraremos com Cristo nas nuvens, não é? Mas aqui, quando fala da volta de Cristo aqui na terra, ele virá e colocará os seus pés lá no monte das Oliveiras, e o monte se partirá em dois, diz a palavra de Deus, né? Ele virá montado em seu cavalo, né, para guerrear e para matar os seus inimigos. Então, essas últimas pragas, elas vão acontecer logo antes, pouquíssimo tempo antes de Jesus voltar mesmo, porque o mundo já se torna insustentável e Cristo tem que voltar para renovar todas as coisas. E é aí que na tradição judaica, quando se fala da vinda do Messias, né, muitos não acreditam que Jesus era o Messias no meio judaico, porque eles dizem, quando o Messias vier, tudo será reparado e tudo irá ficar bem, e o mundo está ruim. Não, o mundo não está ruim ainda do como vai estar nesta época aqui. Então ele virá assim para reparar tudo. Então, quando entra aqui no capítulo 16, lá no versículo 1, sim, ele diz assim, então ouvi, João dizendo, ouvi vinda do templo. Era aquele templo que nós vimos a semana passada. Exato. Que se encheu de fumaça e ninguém podia entrar no templo até que os anjos derramassem os 7 incensos, as 7 pragas que estão para ser derramadas aqui na terra. Então, até que essas pragas não fossem derramadas, ninguém entra no templo que está no céu. Então, ele veio do templo. Então, quando nós imaginamos, falamos sobre o céu, fica em nossa memória algo vago no céu, algo que não é palpável, algo que não é, que você não pode tocar, que é algo espiritual que você não toca. Mas o apóstolo Paulo diz que existem corpos terrestres e corpos espirituais. Exato. Estes corpos espirituais são palpáveis. Então você veja por um exemplo, quando se fala de anjo, né? Muitas vezes as pessoas falam de anjo e pensam que um anjo é um fantasma, né? Não é assim. Mas um anjo, quando anjos apareceram aqui na terra, para Abraão, os anjos comeram. Eles se assentaram, comeram, beberam. Foi preparada uma mesa, né, para eles, né? Não é? E eles se assentaram ali, comeram. Quer dizer, um espírito não come. Você veja que quando Jesus ele aparece para os discípulos, eles pensavam que era um espírito. E Jesus olhou e falou para eles assim, o que vocês têm para comer? Tem peixe aqui, tem mel. Jesus pegou e comeu na frente dele e falou assim, eu não sou um espírito, que o espírito não come, eu sou de verdade, sou eu mesmo, ressuscitado. Uau, não é? Verdade. Então no céu, e esse Jesus, esse corpo de Cristo, ressuscitado e glorificado, ele está no céu. Então no céu existem corpos mesmo, de verdade, né? Como existe esse templo, existe uma cidade. Isso não é uma ilusão, isso não é um holograma, isso é físico. É físico, é algo físico. Você veja que Jesus, com aquele corpo que ele comeu com os discípulos, com aquele corpo que ele tocou os discípulos, com aquele corpo que ele apareceu 40 dias. 40 dias ele apareceu para várias pessoas, de uma vez só ele apareceu para mais de 500 pessoas. Né? Nós estamos nos aproximando da Páscoa, né? E na Páscoa vamos falar bastante sobre isso. Então, olha que coisa interessante. Esse corpo de Jesus está sentado à direita do Pai. Agora, esse mesmo Jesus vai voltar montado em um cavalo. Esse cavalo não pode ser um espírito. Tem que ser um cavalo de verdade. Sim. E esse cavalo tem no céu. Uau. Então no céu há animais? Há animais. Né? Há pessoas, há almas ainda das pessoas que receberão o corpo. Por isso que as pessoas estão esperando a ressurreição para receber o corpo. Um
corpo novo, né? Porque no céu tem essas coisas palpáveis mesmo, não é? Então por isso que ele fala que viu o templo, e saiu uma voz lá do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos. Lembra que esses 7 anjos estavam vestidos com vestes de linho e tinham um cinto na altura do peito de ouro, né, que eram vestes sacerdotais. E disse assim: ide e derramai sobre a terra as 7 taças ou 7 incensários da ira de Deus. Então veja, essa voz que João ouve, ela sai do templo. E essa voz dá uma ordem. Então, lembrando que templos sempre tem que se haver com o povo judeu, né? Com o povo que estava ali, aqueles mártires que estavam ali assentados e tinham vindo da grande tribulação, né? Estavam diante daquele mar que parecia vidro e com fogo, né? E eles estavam ali aguardando este momento onde seriam vingados todos aqueles que os mataram, que os perseguiram, que fizeram todo o mal a eles. E aí sai essa voz de dentro do templo e fala: agora é a hora. Muito bem, e esse templo, como a gente está aqui, últimas notícias do além, e esse templo ele não é terreno. Não. Ele templo está lá no céu. Está lá no céu. Porque você veja que o apóstolo Paulo ele diz assim, que as coisas que estão aqui são sombras. Ele falando a respeito do sacrifício, falando a respeito do templo, das coisas que tinham no Antigo Testamento, ele fala: isso aí são sombras das coisas que iriam de vir. São sombras. Na verdade, esse mundo que nós vivemos aqui físico é que é um mundo de fantasmas, né? Porque, veja bem, quando a sombra vem de onde? Vem de um corpo real, físico. Então, as coisas que a gente são sombras do que há de vir. Então, a sombra, né? Você olha para ela, pelo chão, ela não tem vida, mas ela mostra de onde ela vem. E ela vem de algo real. E isso que acontece no céu. Então, o templo que estava aqui na terra, ele vem de um templo real e verdadeiro que há no céu, que Deus construiu, né? Que Deus fez. Nós vamos ver no capítulo 21, no final do Apocalipse, nós vamos ver como é essa cidade, como ela foi construída. Isso tudo vem do alto, né? Vem do alto, vem lá de Deus, né? Então, é interessante que aí ele diz: olha, vai lá agora, ide e derramai sobre a terra os 7 incensários da ira de Deus. Então chega o momento agora em que Deus irá derramar as últimas pragas, a ira de Deus será derramada, e quando esse incensário é derramado na terra, quando se joga esse incenso, e nós falamos a semana passada do que acontecia, das orações dos santos que iriam para dentro do incensário. Sim. Quando se joga na terra, aí começa a se desenrolar aqui na terra algo terrível. É a pré-vinda. A pré-vinda. E anuncia realmente a pré-vinda do Cristo. E aí nós vamos lá no Evangelho de São Mateus, quando Jesus começa a falar do fim dos tempos, que haverá uma tribulação como nunca foi vista antes, nem será vista depois, né? É justamente essa etapa aqui. É justamente essa etapa, porque é algo nunca visto, nunca acontecido. Nós vemos catástrofes, nós vemos pandemias e pestes e coisas na Terra, mas não se compara ao que haverá de acontecer aqui nesse lugar. Porque hoje, por exemplo, nós vemos terremotos em alguns lugares. Sim. Aqui vai ser em toda a Terra. É esporádico, né? Então a Terra, de acordo com o que nós vamos estar aí passando no próximo episódio, ela vai ser esses 7 anjos, né? Que é derramando sobre a Terra. Então, quer dizer, toda a Terra vai ser atingida, né? Toda a Terra vai ser atingida por todas as situações. Por todas as situações. Então, quando a gente fica imaginando esse incensário e essas coisas sendo jogadas, você imagina o poder que há, não é, na criação de Deus, e o poder dado a esses anjos. Não é que cada um, quando ele joga uma praga, vai ser no área, cai sobre o ser humano, não é? E é espalhado mesmo assim. Então você veja que ali numa guerra contra Israel, um anjo veio. Sim. Senaqueribe, né? E Senaqueribe. 180 mil. 180 mil pessoas. Ele mata 180 mil pessoas, assim, de brincadeira, né? De brincadeira não, você não tapa assim, né? Davi, o anjo do Senhor, quando aparece nas guerras, que o Josué vai, né? E olha, e fala: você é um dos nossos, né?
Tá com espada desafiada, fora da bainha. Às vezes a gente pergunta assim algumas coisas, né? Fala assim, por quê, como, né? É natural, mas como que isso pode acontecer? Não me lembro aqui a data exatamente, nem aproximado. Só sei que faz mais de 20 anos que isso aconteceu. Aconteceu um acidente na Índia, né? E que uma fábrica, né? Era noite, né? Uma fábrica, ela teve um problema químico e foi emitido alguns gases, né? Essa fábrica liberou, né, alguns gases pelo acidente, um acidente químico que teve dentro dessa fábrica. Lá, se não me engano, a cidade chama-se Bhopal, né? Lá na Índia. E pessoas, eu acho que mais de 5 mil pessoas perderam a vida enquanto estavam dormindo. Tá? Eram eventos, né, que você fala como? Quando aconteceu, né, a erupção do Vesúvio, lá em Pompeia. Tá? Existem hoje, né, escavações que mostram pessoas que estavam... Elas foram sedimentadas, né, a lava veio, cobriu famílias em suas camas, crianças nos seus bercinhos, que na época, no local onde eles dormiam, famílias completas foram... né, foram sedimentadas pela lava que veio, elas foram pegas fazendo coisas que era noite também, né? Elas estavam dormindo, tá? E hoje, quando eles escavam, ainda tem a mesma coisa. Então a gente pergunta, como é que vai ser feito isso? É que às vezes a gente esquece um pouco da história. Exato, né? Vê o que aconteceu aí há pouco. Há pouco eu digo, acho que foi 2004, se não me engano, o tsunami que aconteceu, né? Que contados foram mais de 200 mil. Né? Mortos. Isso foi o quê? Uma área... restrita, que foi lá pelas bandas da Indonésia. Então a gente fica perguntando como. É só estudar um pouquinho da história e ver o que pode acontecer. Porque nós no mundo que nós vivemos hoje, a gente põe muita confiança em coisas frágeis. Sim, uau. Não é? Então, por um exemplo, nós estamos aqui no estúdio com luz e tal. De repente, se der uma falha elétrica, esse programa não vai pro ar. Tudo aqui se apaga. Apaga tudo, não é? São coisas que o homem ele foi inventando, foi colocando coisas muito boas, mas são frágeis, né? Então, a usina de Chernobyl, por exemplo, a Chernobyl foi um negócio terrível, né? E ninguém esperava, porque tem até um documentário, não sei se é na Netflix, não sei, sobre Chernobyl, que a pessoa fala, não é possível isso acontecer, né? E acontece, não é? Porque são coisas inventadas pelo homem, mas são coisas frágeis. E o mundo criado por Deus, o Deus criador do universo, como nós sabemos que nele vivemos, nos movemos e somos, para Deus, essa terra aqui, para ele é um sopro, é nada. Né? Por isso que nós, olhando diante de Deus, nós dizemos, não, o salmista diz, sou menos que o nada. Uau. Né? Então, diante de Deus, Deus olha para a terra... Erva do campo. Né? Erva do campo, não é? Então, quando se fala em seres espirituais, em anjos, em querubins, em arcanjos, em serafins, são seres de um poder muito superior, dado por Deus, e são seres criados superiores aos homens, né? Tanto em sabedoria, em força, em conhecimento, e dependendo da sua hierarquia, eles são escalados para fazerem certas coisas. Exatamente. No caso desse aqui, tinha uma função específica. Então, vocês vão sair para derramar. Para derramar. Então você veja que os anjos que foram dados tocar a trombeta, em um toque de trombeta aconteciam coisas. Esses daqui com um incensário na mão, com um simples incensário na mão, a hora que ele derrama sobre a terra, acontecem coisas terríveis. Né? É verdade. Por quê? Porque vem de lá. E essas coisas, por que essas coisas abalam como é que fala? A vida física da Terra. O mundo físico aqui na Terra. Porque são coisas reais. É verdade. Não são coisas simplesmente espirituais, assim, como as pessoas entendem literal. Espiritual. Né? Literal. Muitas pessoas entendem espiritual de outra maneira, né? Como se fosse um pensamento, como se fosse algo que um sentimento. Não, mas são coisas reais mesmo, são incensários de verdade. A verdade. Né? E João está vendo tudo isso. Muito e está descrevendo, né? É verdade. Olha, deixando bem claro, você que está me ouvindo, né? Você que estão nos assistindo, que isso aqui não é história, isso aqui não é para a igreja, né? Isso aqui é algo que vai acontecer pouco antes da vinda de Jesus corporalmente na Terra. Tá? Isso aqui é a nível de informação, de nós sabemos a história, né? Como foi falando aquele dia do livro, né? Nós, por exemplo, quando você pega um livro... Exato, nós estamos lendo uma parte do livro. A história já está escrita.
Já está escrito. Já está escrito. Nós estamos lendo uma parte, nós estamos estudando uma parte. Yeah. Mas isso nós já sabemos que, diante de Deus como eterno, né, de começo, meio e fim, já aconteceu. Já tá? aconteceu na eternidade. E onde você está nessa história, onde nós estamos nessa história. Exato, tá? exato. É o papel nosso como igreja, né, como servos de Deus, como levar as boas novas. Pessoas que foram escolhidas, é levar as boas novas justamente para as pessoas e continuar falando a respeito dessas coisas, porque quando essas coisas estiverem acontecendo, né, as pessoas que estiverem passando por isso, aqueles que são escolhidos de Deus vão olhar e vão dizer, olha, não, realmente está acontecendo o que está escrito. Assim como foi a vinda de Cristo. Estava profetizado a vinda de Cristo 700 anos antes por Isaías. Sim. Os profetas todos profetizaram da vinda do Messias. Sim. Na história, quando o Messias veio, muitos estavam olhando e não reconheceram ele como Messias. Mesmo assim, né? Outros olharam e disseram, não, esse é o Messias. Hoje é o que pode estar acontecendo sim, né? Exato, que são os sinais dos tempos, né? Nós estamos, como igreja, nós sabemos que a nossa hora pode acontecer a qualquer momento, a hora de Cristo vir nos buscar. E isso é real, a vinda de Cristo, tirar a igreja da terra para a noiva, né, será arrebatada, e a ira. Então, aqui quando se diz assim, a ira de Deus e de derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus, a ira de Deus vai ser derramada sobre a terra por punição justamente daqueles que não receberam. Veja que nós falamos na semana passada que daqui para frente já não existe mais conversão. Ok. Os mártires estão lá, não é? E então, esta ira de Deus que vai ser derramada, o Cristo não vai derramar a sua ira sobre a noiva que ele comprou. Nenhuma condenação lá. Não há condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Então não combina a ira de Deus ser lançada sobre a terra onde estiver a igreja, para a igreja passar pela ira. É verdade. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, é interessante quando nós lemos Isaías e diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, para quê? Para não cair sobre nós, que recebemos ele. Muito bem. Então, quando recebemos o Cristo, recebemos o livramento desse castigo, dessa ira de Deus. Ok. Então, essa palavra de hoje, nós estamos encerrando esse episódio, nós não sabemos onde na história você está, né? Onde você, como é a sua vida hoje. Mas uma coisa que eu tenho certeza absoluta e quero dizer para você, o Alfredo vai encerrar, tá? Mas é que a opção nossa, né? Você tem que ser igreja. Porque se for igreja, as coisas vão ser muito diferentes. Elas não vão ser fáceis. Elas vão tomar caminhos diferentes. Esse é o ponto. Não é, não, Alfredo? Exatamente. Considerações finais e estamos encerrando. Então, meu irmão, minha irmã, como escapar da ira de Deus? O Cristo é o único caminho, porque sobre ele caiu, né, o castigo que nos traz a paz, caiu sobre Cristo. Então, como eu escaparei disso? Crendo em que Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus. É isso que nos livra da ira de Deus. Beleza. Amém? Então, você que está nos ouvindo aí, seja igreja. Ô, pastor, como é que eu quero ser igreja? Fazendo parte do corpo de Cristo. Nós não estamos falando aqui de edifício, gente. Não é isso, tá? Nós estamos falando aqui de reconhecer ao Senhor, né? Reconhecer Jesus, que Ele é o Senhor, né? Ele já veio, né? Morreu, ali foi crucificado, ressuscitou, daqui a pouco tem a Páscoa, esses dias aí que vai ser relembrada, e Ele prometeu, olha, eu vou voltar. E essa volta vai acontecer quando? Justamente, né? Não sabemos o tempo, não sabemos o lapso de tempo que vai ter, mas vai ser justamente logo após essa situação que está acontecendo aqui. Exatamente. Tá bom? Então nos vemos até o próximo episódio. Alfredo, ok. Primeira taça, hein? Primeira. Já no nosso próximo episódio. Fique atento aí, você vai ver quando ela for derramada o que vai acontecer. Não deixe de estar conosco e esperamos até o próximo episódio. Bye, bye. Tchau, tchau.